Nosso estudo desta manhã vai versar sobre um assunto de deveras importância. Vai tirar sem óculos? E o assunto nos traz um título dessa mensagem. Abre aspas. Não há substituto do mediador, não de um mediador, mas dizendo que só existe um, afirmando que só existe um mediador. Repetindo, não há substituto do mediador entre Deus, Hashem e você. Vou repetir. Não há substituto do mediador entre Deus e você. Fecha aspas. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, em universo. Assim como a tua serva aqui oraste, suplicando a tua unção sobre a minha vida, tu possas, Hashem, usar-me para a transmissão do teu propósito, em primeiro lugar para mim, para a minha família, para a nossa congregação, para aqueles que nos visitam, para aqueles que nos assistem. Que haja uma recepção da tua palavra, pois a palavra não é minha, a palavra ativar é tua, Senhor. A boca do Senhor que o disse. Te oramos gratos. Beshem, Yeshua HaMashiach. Amém. A passagem de hoje, Kitzá, que traduzida para o português, está dizendo: quando tomais, através do censo, um censo especial, que nesse censo se faria também o resgate da alma daqueles homens, pois estavam num momento, numa situação, num quadro diferenciado. E aqueles homens precisavam serem resgatados para o eterno. E nos dias de hoje, todos os homens nos dias de hoje também precisamos ser resgatados das tentações, resgatados das adversidades que batem a nossa porta e muitas das vezes são tão tremendas e fortes essas adversidades, sejam quais elas forem, de origem que elas forem, muitas das vezes nos abalam. Seja uma doença, seja um problema financeiro, seja um problema familiar, seja um problema existencial. Não é nem saúde, não é nem financeiro, mas é existencial. Pessoas que estão, eu estou dizendo as pessoas que estão lá fora, no mundo, pessoas que se encontram em nossas quequilotes, que muitas das vezes não têm buscado da maneira correta ao Senhor, e as suas almas não estão sendo resgatadas por eles próprios, por decisão deles próprios, e se afastam e fecham o ouvido do coração para ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que têm conhecimento vasto da palavra do Senhor, conhece muito, porém não conhece o Senhor. Porém o seu coração está fechado para com que essa palavra, essa Sadivá, tem falado.
aos nossos corações e não deixam que esta palavra adentre o seu coração, vem apenas para o seu intelecto, para a sua alma. Não deixam que penetrem no seu coração, não deixam para que façam uma devassa verdadeira na sua vida, no bom sentido, de tirar tudo aquilo que é ruim, de tirar todos os pensamentos que não são pensamentos diante de Deus, que não são os mesmos pensamentos. Haja visto que o Senhor nos diz que os teus pensamentos não são iguais aos meus. Os pensamentos de Hashem, nossos pensamentos, muitas das vezes o nosso agir é diferente do agir dos pensamentos de Hashem, dos propósitos de Hashem para as nossas vidas. Então precisava, urgia que este momento houvesse o resgate da alma daquelas pessoas. Vai falando também essa paraxá sobre a pilha de cobre, né? Vai falando também sobre os artífices da obra do tabernáculo, da Mishkan, né? Betzalel, o grande artífice. Vai falando sobre o Shabat, vai falando sobre o becerro de ouro, que é onde nós vamos nos deter. Vai falando também sobre Moshe quebra as tábuas do testemunho. Vai falar sobre Deus, não irá no meio do povo, mas enviará um malar, um anjo, e sobre outros assuntos. Porém, eu gostaria de me deter no capítulo 32 de Shemot, dessa paraxá, que fala sobre o bezerro de ouro. Porém, vendo o povo que Moshe tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moshe, a este homem que nos tirara da Eretz Mitzrayim, da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Moisés, Moshe, sobe ao monte, para que Deus falasse com ele, para que recebesse ele as diretrizes, como caminhar ou dar continuidade, o caminhar com o povo hebreu, com o seu povo escolhido. Só que já se passava mais de 30 dias que Moshe se encontrava lá no monte. E o povo apreensivo, e nós sabemos que junto com os hebreus saíram também por causa de toda a desgraça que estava o Mitzrayim, por causa daquelas pragas que foram lançadas por Hashem, para que deixasse o povo ir através de Paró. O propósito é bem verdade que Hashem queria o quê? Mostrar tanto a Faraó, quanto os Mitzrim, os egípcios, que os seus deuses nada eram, que seus deuses não eram nada, que o único Deus era o Deus de Israel, o Deus dos hebreus. Então foi para mostrar aquelas pragas de que os seus deuses não valiam de nada, porque não tinham vida, não tinham espírito, não tinham alma, não tinham nada. Eram deuses vãos, vazios. E Deus assim operaram através das pragas. E com isso, consequentemente, o país ficou devastado.
país ficara aqueles destroços de guerra. E muitos Mitzrim acompanharam o povo. Mais de 3.000 almas egípcias acompanhou o povo hebreu naquela caminhada. Pois eles disseram: os nossos deuses não fizeram nada, os nossos deuses não estavam conosco, os nossos deuses não são nada. Deus é o Deus do povo hebreu, então nós vamos acompanhar. E eles foram, eles acompanharam. Porém, foi algo que trouxe problemas, e problemas sérios para o povo, que eles acabaram trazendo aliciamentos, e começaram a dizer: cadê esse Moshe que nos tiraram do Mitzrayim? Cadê esse Moshe que falava com Deus e falava para nós, e Deus usava para falar conosco? Ou seja, Moshe era um mediador entre Deus e o povo de Deus. E obviamente os que estavam ali também eram beneficiados, ou também recebiam as pagas, juntamente com o restante do povo, porque estavam juntos. E eles começaram a requerer de Arão, que tomassem uma providência. Por quê? Eles tiraram a eles do Egito, apesar que ninguém foi obrigado a sair, né? Saíram porque quiseram. E saíram junto com o povo hebreu porque quiseram, decidiram isso. Não foram obrigados. Muito pelo contrário, eles se sentiram incentivados por verem o que era o Deus do povo hebreu. E foram. Porém, nos momentos de aperto, tanto os judeus quanto principalmente os Mitzrim, os egípcios, eles obviamente disseram: pensamos que fôssemos para uma terra que realmente, como disse o Senhor, uma terra que manda leite e mel, uma terra boa, sem sofrimentos, sem desgraças. Só tem um detalhe: eles não podiam entender que para chegar às delícias, eles teriam que aprenderem, em primeiro lugar, como, lá chegando, como agirem de uma forma em que eles fossem preparados para trás. E eles não pensavam nisso. Eles pensavam que era só sair do Egito e chegar, passar o deserto, e lá chegando na terra boa, e eles se darem bem. Porque o ser humano, ele não quer sacrifícios, o ser humano não quer dificuldades, o ser humano não quer pagar um preço. Geralmente o ser humano, ele quer tudo de graça. Mas você já viu que aquilo que é dado de graça não é valorizado? O homem não valoriza. Muitas das vezes, o ser humano, tem gente que é grato, mas é muito pouco, porque a maioria não reconhecem o que acontece com eles, o que eles passam, a moeda que eles passam, e logo depois vem a graça, vem o pago, vem as brachot, mas eles só querem as brachot, não querem pagar um preço, na realidade. E o que aconteceu? Aquele povo que já estava se acostumando com Moshe, porque Deus falava através de Moshe, e eles estavam gostando disso, porque quando o povo pediu pão, Deus deu pão, porque Moshe intercedeu por eles. Então os Mitzrim que estavam juntos também foram abençoados. Quando o povo
povo hebreu pediu a Moshe que desse carne. Vieram aqueles codornizes de longe e caíram no arraial deles. E eles comeram carne. Então eles estavam vendo que viver com eles era muito bom, porque tinha um mediador entre Deus e o povo de Israel. Quando esse mediador sai, como eles estavam acostumados a terem mediadores, né, que representavam muitas das vezes em animais, representavam por animais, eles exigiram que Arão tomassem um posicionamento. E como diz aqui a palavra, eles acercaram Arão, cercaram literalmente Arão, para que providenciasse outro mediador. Interessante, ouvindo um rabino falar sobre esse assunto, ele estava dizendo, e é verdade, e eu creio nisso, que eles não estavam exigindo um outro Deus. Eles estavam exigindo quem? Um outro mediador. Porque o que lhes faltava era um mediador. Eles achavam que Deus havia os abandonado, porque o mediador não estava com eles. É muito triste quando nós vemos alguém que nos pede para orar, né? E a gente vê que o Eterno faz um milagre naquela vida. E aquela vida, ao invés de serem gratos a Hashem, eles agradecem a um desses mediadores, que não é Yeshua. Alguém que eles idolatram, que se dizem eles mediadores. Então agradecem a esses mediadores. E nós sabemos que só há um mediador, que é Yeshua, o Mashiach. Aí o que acontece? A pessoa não demora muito e recebeu uma graça de uma cura, né? Ela começa a agradecer através daquele mediador, daquele ídolo, e não demora muito aquela doença volta, porque ela foi ingrata para com Deus eterno, porque foi Deus que fez a obra na vida dela. Quantos crentes que são crentes no Senhor e intercederam por ela ou por ele, e eles agradecem a outros intercessores que não é o intercessor, o verdadeiro intercessor, Yeshua, o Mashiach. Eles pediram para que pudessem entregar, pudessem fazer, construir um mediador. E Arão precisava, segundo os rabinos, né, os nossos sábios dizem que ele precisava ter um tempo para que Moshe chegasse. Então, eles estavam dizendo, faça-nos um Deus, um mediador, para que possa falar, né, para que possa intervir entre nós e Deus, ao Deus de Israel. Segundo os rabinos, eles não estavam pedindo outro Deus, mas um mediador. E Arão, naquela situação, usaria uma fala muito ridícula, né, e muito comum, deixou Arão de quê? De saia justa. Ele disse, eu preciso ganhar tempo. Aí o que ele fez? Mandou que retirasse, que trouxesse a eles, melhor dizendo, né, joias, que estavam com o povo, com as mulheres, com as meninas, que gostavam de usar brincos, argolas, pulseiras, que trouxessem para ele, para que ele pudesse cumprir esse mediador.
E saiu aquele bezerro. Mas será que saiu por sair? Que Arão pensou assim: qual é o Deus que eu vou fazer para eles? Segundo os sábios, deve ter tido uma orientação por parte do Espírito Santo, e eles fizeram um Deus do Egito que se chama Apis, e que é figurado por um boi, um touro, um bezerro. Ele fez aquele bezerro. E ela disse que quando ficou pronto, ele disse: amanhã nós faremos festa ao Senhor. Amanhã nós celebraremos ao Senhor. E eles ficaram felizes, porque aquele mediador estava pronto e seria consagrado no dia seguinte. Só que Deus é Deus. Deus tem ciúmes do seu povo. Deus tem ciúme dos seus servos, dos seus filhos. Deus conhece os nossos corações, se estamos sendo sinceros ou não para com Ele. Deus é Deus. E quando ali Deus estava tratando com Moshe, preparando Moshe para que descesse e transmitisse a todo o povo e aqueles que com eles estavam, como eles deveriam agir a partir daquele momento. Deus diz: Moshe, desce depressa, porque o meu povo pecou contra mim. E não adianta, eu vou exterminar esse povo, por mais um grande pecado que eles cometeram contra mim. E não adianta você falar nada. Você vai ver depois aí. Moshe, que estava na posição de intercessor, de mediador, o que ele fez? Ele, sem medo, ou com muito medo, eu não sei se eu falei isso, Eduardo. Se Deus disse: não adianta falar nada. Olha só, não adianta falar nada. E eu vou exterminar o povo, terminando de exterminar o povo, eu vou suscitar de você um novo povo. Ele disse: o quê? Ele disse: Senhor. Ele começou a clamar, interceder pelo povo. Deus é um Deus de palavra. Esse Deus que nós servimos. Hashem, a sua palavra é mais do que a palavra de um rei terreno. Porém, Deus escolhera aquele homem, porque conhecia o seu coração. E Moshe tipificava a pessoa do seu filho, do unigênito, que haveria de vir em carne posteriormente. Então ele olhou o coração de Moshe e não exterminou Moshe, nem o povo, graças a Deus. Então ele disse: desce depressa, porque eu vou começar a passar a navalha. Eu vou passar, me perdoa a expressão, né? Assim, o cerol. E Moshe desceu. E quando chega lá, olha aquele ídolo, ele disse: Arão, o que tu fizeste? O que tu fizeste para com o nosso povo? Agora você imagina a situação de Arão. Imagina. Existem várias vertentes para tentar justificar o posicionamento, né, de Arão, porque ele cedeu, né? Mas disse que foi por medo, por ameaça, e ele
Cohen, o sacerdote. O primeiro sacerdote foi Arão. E houve algo que veio, digamos assim, fazer com que mudasse o semblante e o coração de todo aquele povo. Ele vira que o Senhor teve o que deles? Misericórdia. Meus amados, quantas pessoas em nossas reuniões, repito mais uma vez, novamente, não falo das pessoas que estão no mundo, mas das pessoas que se encontram em nossas congregações, que todo Shabat ou todo domingo ouve a palavra de Deus, que todo Shabat ou domingo, que a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro e não desce para o coração. Todos os dias de culto e de serviço ouvem essas palavras preciosas, essas orientações de Hashem para nós e não dão ouvidos. Estão ouvindo? O Rav Matheus Landona, nosso coordenador nacional da UMJC, órgão o qual a Beijo Restaurão faz parte, é uma das 7 aqui no Brasil. Só temos 7 congregações. A primeira, obviamente, é a Racional. E ficou assim muitos anos. Há 2 anos atrás, vieram mais 6 fazerem parte. E nós somos uma dessas 6. Graças a Deus. E me sinto feliz por isso. E ele disse, e tem dito, que o povo está perecendo, muitas das vezes, porque quer perecer. Já pensou nisso? Você pensar, ou você imaginar que uma pessoa, ela quer o mal para si mesma. Ela que ouve a palavra do Senhor, todos os cultos, todos os serviços, ouve de viva voz a palavra de Hashem, mas tem se esquecido dessa palavra, tem se esquecido do mediador, e só lembra dele quando estão em situações difíceis. Ou muitas organizações religiosas, se eu posso dizer assim, têm criado outros artifícios, outros mediadores para atingir a emoção das pessoas, para que não haja um momento de contrição na palavra, para que não ouçam a palavra, porque é muito difícil as pessoas ficarem para ouvirem a palavra. Mas se tiver jogo de luzes, se tiver o teto preto, as paredes pretas, se tiver jovenzinhos, uma coisa ridícula e muito irreverente, os jovenzinhos tudo de bermuda, dizendo que estão louvando a Deus, entrando em êxtase, com fumaça, com luzes. Pô, eu sei, eu trabalhei na segurança de um governador, na época, e que nós chegamos a ir a uma boate. E chegando lá, luzes e não sei o que, e outras boates também que eu trabalhei, particular, boate, eles chamam de boate, mas é discoteca, né? De jovens, de situação financeira, aqueles jogos de luz, aquelas fumaças, aquele êxtase todo, que corria também outras coisas ali.
E isso aí começaram a ver que seria um entretenimento para algumas periodos, ou para algumas religiões, denominações religiosas, para atrair jovens, para atrair pessoas, irmos de encontro, porque a palavra, porque o Evangelho nos são apresentados. Jogo de luzes, fumaça, muito louvor não traz salvação, não traz enlevo espiritual, não traz conhecimento da palavra, só traz emoção. A emoção, ela vem e vai. A pessoa fica emotiva só naquele momento, ou naqueles momentos, ou naquelas horas. Como nada entrou de significativo na sua vida, na sua lunar, na sua fé, no seu ser espiritual, ela sai mais vazia do que quando ela entrou, porque não houve conhecimento da palavra, não houve instrução da palavra. Hoje, meus amados arranha-iotes, que se instrua mais o povo, para que nós possamos fazer que nem o nosso Shaul, que nós possamos passar pelos caminhos igualados, que nós obriguemos as pessoas a virem ouvir a palavra de salvação, a palavra de libertação, a palavra que nos dá cura, a palavra que nos liberta, a palavra que nos desperta. Hoje isso, sabe por quê? Os dias vão de mal a pior. Estamos ouvindo o que, irmãos? Nesses últimos anos, principalmente nesses últimos meses, rumores de guerras. Estamos ouvindo o que, irmãos? E vendo. A internet está aí para vermos de viva voz países que estão se revoltando contra as suas lideranças, porque não aguentam mais. Nós vimos em nossa nação, não há muito tempo, quantos que já morreram tentando fazer isso. Mas parece que o povo como um todo não se desperta para isso. Agora lá, que continuam morrendo, mas o povo inteiro está com a voz alta, realizando cultos ao Deus único e poderoso, ao Deus único e verdadeiro, porque eles conseguiram enxergar quem eles enxergaram? O mediador, aquele verdadeiro mediador, não um mediador. Eles tinham vários, mas eles não fizeram nada por eles, não fizeram nada. E eles conseguiram enxergar o mediador. Agora nós chamamos Moshe, mediador entre Deus e o seu povo, ou entre o Deus e os seus homens. Isaías 42:6 nos fala sobre esse mediador. Isaías
42, 6. Vai nos falar sobre esse mediador. Eu, Adonai, te chamei em justiça, Sedeque, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para luz dos goim. Aleluia. Quem é esse que Yeshayahu aqui está se referindo? Deus está através de Yeshayahu se referindo a quem? A Yeshua. E Yeshua é o mediador. E Yeshua é aquele que nos liga a Hashem. E Yeshua é aquele que nos traz as brachot, as bênçãos. Agora, a primeira brachá é a salvação, através dele. Porque ele nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Presta atenção. Ninguém vem ao Pai. Tem, aliás, alguns, para justificar, né, esse vem ao Pai, que dizem que Yeshua é o próprio Deus, e não é. Quando ele diz assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele está dizendo que, como ele disse na frente, eu e o Pai somos um. Através de mim, vocês chegarão ao Pai. Tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, Hashem o concederá. Deus o concederá. Então, há muitos textos que afirmam que Yeshua é o verdadeiro mediador. Não existe outro. Não existe subterfúgios. Yeshua HaMashiach, Jesus, como queiram, o Messias, é o mediador entre Deus e os homens. Presta bem atenção, que não fala que é entre os homens e Deus, a Deus, mas entre Deus e os homens. Porque Yeshua desceu do céu, aleluia. Ele desceu do céu para o Hashem. Tem outra palavra lá em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Para o Hashem. Capítulo 2, versos 5 e 6. Capítulo 2, 5 e 6. Porque há um só Elohim, um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. Por quem, irmãos? Só pelos judeus? Não, por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Yeshua serviu de testemunho como mediador quando ele viera como homem nascido de Miriam. Yeshua, ele tem dado esse testemunho nos dias de hoje, pois ele é o mediador. E ele está até hoje aqui conosco. Ele está conosco nessa hora. Ele está à destra de Hashem como mediador, intercedendo por você, intercedendo pelo seu povo, intercedendo pelas nações, para que Hashem tenha misericórdia. Ele é o mediador. Não há outro. Para o Hashem. Romanos 1,16. Muito conhecida essa palavra, esse texto. O 16. Porque não me envergonho do Evangelho do Mashiach, pois é o poder de Elohim, de Deus, para
para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do Yehudi, do judeu, e também do grego, do goi. Meus amados, Deus nos chama a atenção nesta paraxá, e para nós, ano gregoriano de 2026, ano judaico de 5.786, nos chama a atenção para que nós não deixemos esse mediador, Yeshua, o Mashiach, para que nós não façamos pouco caso do seu sacrifício lá naquele madeiro, para que possamos dar ouvidos, mas ouvido no coração, não esse ouvido aqui, mas ouvido no coração, porque no ouvido do coração só Hashem pode falar-te e falar-me. Hassadã não pode falar no ouvido do meu coração, não pode falar no ouvido do teu coração, se você é templo de Hashem, onde habita Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. Então ele nos fala aqui, no nosso ventre, no ouvido do nosso ventre, do nosso coração, para que nós tomemos um posicionamento nos dias de hoje, de tanta adversidade, de tantos mediadores que são apresentados para nós, de tantas atrações religiosas que têm se apresentado para muitos, e elas têm sido mais procuradas do que aquelas que ensinam a palavra de Hashem, que ensinam sobre o que? O texto que nós lemos aqui, Yeshua é o nosso Evangelho, e Evangelho, e Yeshua é o que, irmão? É Torá. Evangelho é boas novas, amém? Mas é Torá, é Dvar, é palavra. Palavra que saíra da boca de Hashem, palavra que saíra e confirmada na boca de Yeshua. Quando Yeshua chegava numa sinagoga, porque ele era rabino, Rabi, e era-lhe dada a honra de ler o rolo da Dvar Elohim. E certa feita foi dado o rolo do livro de Yeshayahu. E ele disse: este que Yeshayahu está falando aqui, este já chegou, sou eu. E muitos acharam que ele estava blasfemando contra a palavra de Deus. Quantos irmãos acham que sabem mais do que a própria palavra de Deus? Que sabem mais através de seminários, de simpósios, de não sei o que, sabem mais do que Deus. E muitas das vezes fazem acepção de pessoas. Pessoas, irmãos, eu lembro-me, eu já citei esse exemplo, que nos meus idos de 10 anos, quando eu cheguei na Carral, conheci um diácono, um chamache, que era iletrado, mas ele era professor da escola bíblica dominical dos homens, e a sua classe ficava assim. Eu nunca consegui entender isso. Um homem iletrado que ensinava a palavra de Deus e tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Eu, quando cheguei à minha idade de 11, 12 anos, ao invés de ficar junto com os adolescentes, os jovens,
eu ia para a classe dele, porque um dia eu ouvindo ele falar sobre a palavra de Deus, falei, esse homem sabe. Eu, com ele, vou aprender alguma coisa. E aí fiquei, era o único jovem que era da classe. O diácono, esqueci o nome dele agora. Estava até agora o nome dele. E eu aprendi muito com ele a palavra de Deus. Um homem que mal sabia ler e escrever, mas conhecia muito a palavra de Deus. Meus amados, nós precisamos, cada um de nós, atentarmos para o mediador das nossas almas. Atentarmos para aquele que traz a divisão da alma e do espírito, que nos apresenta a divisão da alma e do espírito, porque ele penetra a alma e o espírito. Aquele que nos conhece, aquele que nos traz vida e vida eterna, aquele que nos traz a única salvação, crendo nele como verdadeiro Mashiach, como verdadeiro mediador. E aqueles cerca de quase, como diz a Bíblia, 3.000 almas, todos Mitzrim, que estava tentando levar o povo para ser exterminado por Deus, através do engano, através da dúvida. A dúvida que é lançada dentro do meio do povo de Deus, ela é felina, ela é sagaz, e muitas das vezes chega a pegar pessoas que estão querendo se aprofundar dentro do meio da palavra de Deus, do reino de Deus, e essas pessoas são retiradas através da dúvida de uma pessoa, como aqueles Mitzrim. Faça-nos um outro mediador, faça-nos um Deus para que possa falar, intermediar entre nós e Deus. E Moshe, naquela época, era o único, não poderia ter outro. Como nos dias de hoje, é Yeshua, não tem substituto. Que eu e você possamos honrá-lo nas nossas vidas, que eu e você possamos confiar nele, que eu e você possamos depositar a nossa emuná, a nossa fé no autor e consumador da nossa fé, Yeshua Mashiach. O Ben David estava vindo aí para reinar, para julgar. Ele não virá mais como uma criança, ele não nascerá mais de uma mulher, mas ele virá como Meller e juiz, para julgar todos aqueles que não creram nele, para julgar todos aqueles que não o tiveram como verdadeiro mediador que ele é entre Deus e os homens. Que Deus nos abençoe, irmãos, através dessa palavra. Oremos. Pai nosso, eterno Elohim, nós queremos te honrar nesta hora, Senhor. Nós queremos nos colocar diante de ti, pois não somos nada. E a tua palavra foi lançada em nossos corações esta manhã, para que nós, como cabeças pensantes que somos, não somos robôs, mas tu nos deste a capacidade de escolher o bem e o mal. Tu nos deste, Senhor, a condição de escolher a brachá ou a clalá, a bênção ou a maldição. Eterno, que cada um de nós que estamos e aqueles que nos assistem possam escolher, como tu nos diz, nos adverte, ou escolhamos o melhor para as nossas vidas. Escolhamos seguir o Mashiach, o nosso mediador, entre tu e nós, Senhor. Escolhamos, Hashem, obedecer a
A tua Dvar Elohim, as 10 palavras que escolhemos, Hashem, abraçar na obediência da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Eu sei que os dias são maus. Eu sei que as adversidades são N's que acontecem em nossas vidas. Não é uma nem duas, mas são várias. Mas que tu possas sustentar o teu povo, Senhor, através dessas adversidades. Assim como o teu povo passava no deserto, Senhor, as suas adversidades. E só os mais novos entraram em Canaã. Eterno, sonde os nossos corações para que nós não venhamos a morrer no deserto. Em nome de Yeshua HaMashiach. Sonde os nossos corações para que nós, Hashem, nos despertemos do sono, Senhor. Quantos estão, Senhor, sonolentos da sua lunar, na sua fé? Acorde, Senhor, a cada um. Desperta, Senhor, em nome de Yeshua, a cada um, para que vejamos, Senhor Deus, a tua honra, a tua luz sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a cada dia nesta caminhada aqui neste mundo, Senhor. Passando, Senhor, agrulhas, passando adversidades, muitas das vezes, Hashem, não sendo compreendidos nas nossas ações, pois queremos fazer o melhor para Ti, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada um, Senhor, para que nós possamos seguir os passos de Yeshua. E como aquele livro best-seller, poucos livros que eu conheci na minha eternidade, na minha vida espiritual, em seus passos. Que faria Yeshua? Que faria Jesus? Que nós possamos, Senhor Deus, estarmos sempre pensando: será que Yeshua faria dessa forma, desta maneira? Será que é dessa forma que eu tenho que fazer? Será que ele faria? Se ele fizesse, então eu tenho que fazer. Será que ele tomaria essa decisão? Yeshua? Então, se ele tomasse ou tomaria essa decisão, que eu também tome essa decisão. Que nós possamos ter discernimento do Teu Espírito, Senhor, do Teu Rua, em nosso Rua, em nosso Espírito. Sonde os corações, Senhor Deus. Ministra, Hashem, sobre os nossos dízimos e ofertas, que é tão importante, Senhor, para que o Teu povo possa ser abençoado, Senhor, e que haja essa compreensão, Senhor Deus, de que dizimando e ofertando na casa do Senhor, nós estamos em obediência com a Tua palavra, com a Tua Dvar, e nós receberemos as Suas brahot. Que nós não venhamos, ninguém venha barganhar, mas que nós tenhamos a convicção de que é melhor dar do que receber, porque no momento certo o Senhor abre as portas dos céus. Senhor da glória, seja com o Teu povo aqui nesta pregação, os ausentes, os presentes, os ausentes, seja com aqueles que nos assistem, Hashem. Que haja luz da Tua palavra em cada vida, Senhor. Que Tu continues a nos abençoar durante todo este Shabbat. E após o Shabbat, da Havdalah, Tu continues conosco, Senhor. E possamos meditar naquilo que Tu falaste conosco nesta manhã. Choramos gratos e abençoamos a todo ofertante e a todos os ministros. Em nome do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Yivarech Adonai V'Yismerecha. Yair Adonai Pa'alecha V'Yivodecha. Yisa Adonai Pa'alecha V'Yasem Lecha Shalom.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonenu, Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E o adiantado, Shalom todo. Deus abençoe a todos. Shalom.